Vamos falar de reforma tributária, algo que a gente tem acompanhado muito aí no noticiário nacional, e a gente vai tentar trazer para nós aqui, para o nosso ambiente, para o nosso conhecimento, o que de fato está acontecendo, como é que o Congresso lida, como é que o Brasil vai lidar com essa reforma, que era uma reforma pequena e ficou ainda menor no Congresso Nacional. O especialista em tributação, Adriano dos Santos, está em linha conosco, conversa a partir de agora. Adriano, obrigado pela atenção conosco, seja bem-vindo aqui na Rádio H2O, boa tarde. Agradeço o espaço para deixar as dúvidas sobre a reforma. Maravilha. Teu áudio deu uma picotadinha, mas deu para... Acho que ele melhorou depois no fim ali da conexão. Adriano, essa reforma já não era lá muito grande, ainda deu uma diminuída no Congresso Nacional, né? Fala um pouquinho pra gente quais os principais pontos, o que mais mexe na vida do brasileiro essa reforma que está sendo aprovada aí? Na verdade, discordar um pouquinho, porque ela é bem significativa, é uma mudança muito ampla que a reforma tributária vai trazer, né, no sistema tributário. Na verdade, é toda uma nova forma de calcular os tributos de consumo, né, aqueles que incidem nas mercadorias, nas compras, vai afetar a compra de imóveis, venda de imóveis, aluguel, locação de carro, compra no supermercado, enfim, é uma reforma que vai modificar de forma muito abrangente, né, vários aspectos, todos os consumidores e também os próprios entes federados, né, com a unificação, vamos dizer assim, de tributos, vai ser extinto o ICMS, extinto o ISS, o movimento econômico, que é muito importante para os municípios, não vai existir mais da forma que é hoje. Então, é uma reforma que ela não mexe em todos os aspectos tributários, né, que tem a questão do imposto de renda, esses tributos não foram modificados, mas na parte de consumo, né, que é aquela que afeta todos os brasileiros, ela é bem significativa. Claro que a ideia era tornar o sistema menos complexo, vamos dizer assim, mas com o tramitado projeto, seja na emenda constitucional do ano passado, a emenda 132, como a lei complementar que foi aprovada no Congresso, que ainda depende de sanção para entrar em vigor de fato, foram várias modificações, ou seja, tornaram o sistema um pouco complexo ainda, né, com bastante exceções. Vou dar exemplos, né, combustíveis, aí se de uma regra específica para calcular. Tem 3 impostos que foram criados, que é IBS, CBS, mais um imposto seletivo, então tem alguns produtos que vão pagar mais um imposto pelo imposto seletivo. Então ela ficou bem complexa a redação e vai ser um período de transição longo, né, para que o pessoal possa se adaptar. Então é uma reforma que ela não muda todos os tributos, no sentido de amplitude, mas ela vai afetar direta ou indiretamente todos os brasileiros, porque ela vai incidir em praticamente todos os produtos e serviços. Eu acabei falando uma bobagem grande na abertura da conversa contigo, porque eu estava querendo me referir à última mudança aqui da passagem dela agora pela Câmara, e foi aprovada. A Câmara fez alguns ajustes, pequenos ajustes em relação ao texto do Senado, e falei que a reforma era uma reforma pequena. Pensa na bobagem aqui. Tu tem razão na questão da unificação, que eu acho que é o principal ponto, essa questão de unificação de impostos aí para acabar com essa tal guerra fiscal entre estados, né, Adriano? Isso, é isso, mas eu entendi o que você quis falar, o pessoal pontuar esse ajuste, né? Claro que a Câmara não, pela razão da tramitação, né, só para complementar esse ponto, ela não pode alterar muito o que veio do Senado, então ela fez algumas pequenas mudanças, né? Então não houve assim uma mudança significativa nessa última votação na Câmara, alguns pontos específicos. E esse é justamente o grande detalhe, né? A tentativa de diminuir a guerra fiscal. Então não vai ser possível mais os estados concederem benefícios fiscais, hoje no ICMS, que acontece muito. Então é muito comum, por exemplo, uma empresa que está instalada num determinado estado, ela paga menos ICMS do que uma empresa que está em outro estado. Vou dar exemplo de combustível, que é um ICMS que varia muito. Então tem estado que os consumidores lá pagam mais ICMS ao abastecer gasolina, né, abastecer no posto, do que em outros estados. Com a reforma vai ter essa unificação, de certa forma, ainda vai poder ter algumas diferenças, mas vão ser mínimas, e isso vai facilitar para as empresas também, né? A ideia é essa. Então, a simplificação, no sentido, eu até nem gosto de usar a palavra simplificação, porque ela ficou ainda com bastante detalhes, mas diminuir um pouco a complexidade. Esse era o objetivo, que foi mantido, né, o espírito, vamos dizer assim, da reforma tributária, apesar das inúmeras alterações no decorrer e nesses últimos detalhes que a Câmara ajustou também. Agora, existe um grande número, inclusive, de pessoas, jornalistas, enfim, colegas de mídia que opinam e que estão falando muito forte contra a reforma tributária. Alguns estão pregando
um pequeno caos aí de que tudo vai ficar mais caro, de que os serviços... E, de outro lado, nós temos analistas que dizem que a reforma, por exemplo, não vai mexer no simples, nem em quem entra e nem na tributação. Então, e aí eles vão dizendo em percentuais, o quanto isso significa, quantas funções não vão ter problema algum, vão manter o Simples Nacional, enfim. Nesse resumo, Adriano, tu tá mais a favor? Como é que tu analisa isso? Ela é além da simplificação, há o risco de fato encarecer produtos e serviços ou às vezes é uma interpretação meio no calor da paixão ideológica aí? É um tema bem complicado, não querendo esquivar da pergunta, né? Mas a questão de analisar o impacto dela, justamente por essa mudança muito significativa na forma de calcular o tributo. Porque o que acontece hoje, vou dar um exemplo só para demonstrar o quanto ela é complexa, né? Então, por exemplo, hoje um supermercado, quando ele contrata alguém para fazer a pintura lá no supermercado, contratar uma empresa para trocar a fachada, fazer a pintura, ele paga um outro tributo nesse serviço, esse prestador de serviço vai pagar ISS, e o mercado ele paga na venda ICMS. Com a reforma, ele vai pagar o mesmo tributo, o IBS. Aquele valor que ele pagar de tributo para essa pintura que ele vai fazer no mercado, ele vai ganhar crédito para ele compensar do valor de IBS que ele vai pagar para frente, algo que não acontece hoje. Então, por isso que é muito difícil fazer previsões e cálculos, porque é uma mudança muito significativa nesses critérios. Vai ter muito crédito de IBS e CBS, né, que vai entrar para a empresa poder deduzir. Então, por isso que essa divergência de cálculo. Há especialistas que comentam que vai aumentar a carga tributária em algumas áreas, por exemplo, prestação de serviço, tecnologia, profissionais liberais. Por quê? Porque eles não compram muitos serviços ou muitas mercadorias, é mais o serviço laboral, né, que eles fazem. Então, eles não vão ter crédito, isso vai aumentar a carga tributária desses setores. Já a indústria, um supermercado, uma distribuidora que compra muito, né, e tem uma margem de lucro menor, a tendência é que reduz a carga tributária. Aí qual que é a dúvida, né? O que vai pesar mais? Nós estamos num cenário econômico que o serviço tem aumentado muito, diminuído a indústria, né? Então os serviços, tecnologia tem crescido bastante. Então se houver um crescimento do serviço, isso vai aumentar a carga tributária, isso vai afetar a economia. Então esse que é o ponto que gera essas discordâncias e não dá nem para dizer que estão errados, né? Num aspecto assim de conceito, isso só vai ser identificado quando a reforma entrar em vigor. O que acontece? Em termos de proteção, houve uma proteção na lei para que a alíquota não fique maior do que 26,5%, se eu não me engano, que ficou na redação, 26,5%, entre 26,5% e 27% estava a discussão. Então, se eventualmente ela passar essa alíquota, o governo vai ter que reduzir, né? Vai ter que ser feita uma proposta de lei em 90 dias para reduzir o valor. Esses 26,5%, 27% não é para cada contribuinte, é o total. Então, pode tenha contribuintes, empresas determinadas que vão pagar menos que isso, empresas que vai pagar mais, é uma média, né, dessa arrecadação. Então é por isso que gera justamente essa dúvida. Só que o que acontece? A gente pode pensar assim, vai diminuir o valor para a indústria, vamos supor, lá para a venda de alimentos. Só que o supermercado ele tem o sistema dele para fazer o gerenciamento dessas compras, ele tem a energia elétrica, ele tem o cartão, vai ter as tarifas de cartão, tudo isso é serviço que hoje está embutido. Então, eventualmente, ele pode diminuir a carga tributária sobre o produto em si, mas aumentar o serviço, ou seja, vai empatar ou pode até piorar. Então, essas dúvidas que geram nesse ponto. Eu posso falar, assim, na parte de termos técnicos, né, tributários, é que ela vai simplificar em muitos pontos para as empresas com a unificação das regras. Então, a empresa, independente se ela está instalada em Jaguaruna, Tubarão, Porto Alegre, Florianópolis ou em Recife, ela vai ter as mesmas regras. E hoje isso muda bastante conforme o Estado, então vai facilitar um pouco nesse aspecto. Agora, se vai aumentar a carga tributária ou não, é um desafio que, quando ela começar a entrar em vigor, que a gente vai conseguir identificar. Essa questão da simplificação, eu imagino que vai trazer aí uma facilidade grande para quem comercializa com outros estados ou para quem tem sede em outros estados, né? Tu passa a ter uma tributação única. Eu estava vendo uma entrevista de um grande empresário brasileiro que tem uma fábrica na região, na Zona Franca de Manaus, mas ele acabou tendo fábricas em outros estados. E ele disse que hoje quase 40% da mão de obra dele é no setor jurídico-administrativo por conta da dificuldade e para não cair em ilegalidade. Ele disse, cara, é o tempo inteiro pesquisando a questão tributária de cada estado, de cada município, para a gente não cair em ilegalidade. Eu disse, puxa vida, é muita força de investimento, né, numa área que a princípio deveria
andar com mais normalidade para ele se preocupar, digamos, no produto, né? Se preocupar no desenvolvimento, na melhor fábrica, na melhor logística para levar isso. Ele tem que estar preocupado muito com essa parte tributária, o que beira o absurdo hoje no Brasil, né? Isso é exatamente um ótimo exemplo, né? E é isso que aqueles que alegam que ela vai reduzir a carga tributária, alegam justamente isso, que vai diminuir esse custo. Então, as empresas maiores, né, como elas distribuem muito alimento no Brasil inteiro, supermercados, enfim, que são redes grandes, e atuam, às vezes, em vários estados, eles vão ter essa simplificação. Então, ele não vai ter um custo tão alto para isso, ele vai poder deslocar esse custo para outras áreas, né, desenvolvimento, para melhorar os produtos e tudo mais, e isso pode ter um efeito econômico. Então, a alegação, muitas vezes, de economistas, especialmente, que são favoráveis à reforma, é que no aspecto tributário ela pode até empatar ou, eventualmente, até aumentar um pouco a carga tributária, num cenário péssimo, vamos dizer assim, né? Mas ela pode ter um efeito econômico que vai, diluir esse impacto. Já outros que comentam que ela vai aumentar, né, economistas também com estudos apontam ao contrário, que não vai ser suficiente essa simplificação. Mas essa é a ideia, esse era o bojo, né, da reforma tributária. Claro que na tramitação houve várias exceções, esse é um ponto sempre complicado. Houve a polêmica da carne na votação da Câmara, que ficou no Senado e foi mantido, né? Isentou a carne, mas, como tinha alguns que brincavam, vai aumentar no carvão. Então, quem vai fazer o churrasco, quem não vai pagar na carne, vai pagar no carvão. Então, acabou empatando, né? Então, esses pontos, né, que geraram bastante polêmicas. Só para complementar na outra pergunta que tinha questionado sobre o Simples foi mantido, o MEI foi mantido, não houve, ou não foram excluídos, né? Eles continuam a existir, mas o MEI não vai ter tanta mudança, mas os optantes do Simples, eles vão ter mudanças, apesar de não ter mudado o regime em si. Porque como os tributos modificaram, foram várias tabelas, né, que tiveram que ser modificadas, e o Simples ele vai ter algumas peculiaridades na questão do crédito, do IBS, CBS, então pode ser que muitas empresas que hoje são optantes pelo Simples não se torne vantajoso para elas permanecerem no Simples Nacional a partir de 2026, 2027 até 2032, que vai ser esse período de transição. Adriano, você comentou aí o período de transição, são 6 anos mais ou menos, né? Quando é que a população vai começar a sentir as diferenças, perceber essas diferenças das mudanças, quando que entra em vigor esses 2 novos impostos e os outros 5 começam a deixar de existir? Esse é um ponto importante também, que é em 2026, ano que vem, né? Estamos aí já no final de 2024. Em 2026 ela começa a entrar em vigor. De forma muito sucinta, as primeiras alíquotas vão ser muito baixas, vai ser tipo 0,1% de um tributo, 0,9% de outro, lá em 2026. E as empresas vão começar a pagar esses tributos, mas elas vão deduzir tudo que elas pagarem dos tributos federais. Não vai haver um aumento da carga tributária em 2026. Tem sido chamado de período de teste mesmo, né, para fazer essa primeira implantação. A partir de 2026, dá para dizer 2027 em diante, vai começar a aumentar a alíquota dos novos tributos e reduzir as alíquotas dos tributos que vão ser extintos. No caso do ISS e do ICMS, essa redução começa em 2029, então até lá vai ser essas alíquotas de teste, e vai até 2032. Então, nesse período, vai ser feita essa transição. Dá para dizer que em 2026, muito provavelmente a população não vai sentir ainda o tributo ali no dia a dia, porque vai ser aquele período de teste. A partir de 2027, que vai entrar em vigor a CBS, que é a fatia federal, vamos dizer assim, da reforma, já vai começar a aparecer as vantagens ou desvantagens, né, dessa cobrança. Mas começa a transição em 2026, é um desafio até para as empresas, porque elas vão ter que conviver com 2 sistemas tributários, até para tentar facilitar isso. A lei que foi aprovada exigiu que os municípios, os estados já têm essa integração, mas que os municípios utilizem a nota nacional de prestação de serviço, para que a empresa emita uma nota só e recolha ISS e o IBS, né, a partir de 2026. Então, criadas medidas para tentar simplificar essa transição, porque é longa, né? Ela começa em 2026 e vai até 2033, com algumas coisas até 2035 ali ainda para serem totalmente extintas e implantado um novo sistema. Maravilha. Eu estou vendo aqui, pensando aqui já num assunto passado que a gente falou a respeito de prós e contras à reforma, e quem critica que os serviços podem subir. Quem defende diz que o serviço pode subir, mas o serviço não tem concorrência internacional. Quem tem concorrência internacional é a indústria, o comércio, é o cara que, né, consegue... Há uma lógica nesse pensamento, Adriano, ou tu acredita que isso seja tudo muito incerto ainda a falar nesse momento?
Há uma lógica nesse apontamento, né? Como a reforma ela muda um outro cenário também, que ela estabelece que o tributo vai ser pago no destino. Então, o que acontece? Vamos pensar uma empresa de sistema que está instalada no estado de Santa Catarina, um estado que tem muitas empresas de tecnologia instaladas. Vamos supor uma empresa de Santa Catarina que decida mudar para outro estado. Hoje ela não faz esse movimento porque ela recolhe o ISS onde ela está localizada, né? Então ela acaba ficando onde tem a alíquota menor. Com a reforma ela pode se deslocar, então o que vai importar para ela é o destino. Então se ela continuar vendendo sistemas para o Brasil, né, esse é o ponto, mesmo que ela se instale fora do país, ela vai continuar pagando os novos tributos aqui no Brasil. Então essa é uma linha de pensamento, ou seja, mesmo que a empresa saia do Brasil para tentar fugir, entre aspas, da carga tributária, ela vai pagar o mesmo imposto, né, porque ela vai direcionar o serviço para cá. Só que daí tem outros detalhes. A retirada da empresa, por exemplo, do Brasil, uma empresa de sistemas, ela pode se instalar em qualquer lugar do mundo, né? Ela consegue prestar serviço no mundo inteiro. Se ela sair, ela vai levar junto também emprego, vai levar junto também outras questões, né, que não são só os tributos. E a indústria, sim, essa simplificação para a indústria vai facilitar a exportação, até porque a exportação foi protegida, né, para vender para o mercado externo. Então, é justamente esses contrapontos. Se perguntar para uma associação industrial, eles vão ser extremamente favoráveis à reforma. Perguntar para uma associação de tecnologia, eles vão ter suas restrições e vão apontar graves problemas. Então, é justamente essa equação que é muito complicada de apontar no geral, né? Mas isso, setores vão pagar mais tributos. Isso é possível afirmar. O setor de tecnologia, de prestação de serviço em geral, o setor imobiliário teve alguns ajustes para tentar reduzir, mas muito possivelmente vai aumentar um pouco a carga tributária para o setor imobiliário. Então, tem alguns setores que já é possível afirmar que ele vai ter um aumento da carga tributária, enquanto para outros uma redução. Tá aí, Adriano, nosso especialista aqui, amigo, conversando com a gente sobre a questão da reforma tributária, o Adriano dos Santos. Adriano, é um assunto ainda muito dividido ideologicamente, né? Tem gente a favor do governo e vai defender, tem gente contra o governo e vai criticar, muitas vezes saindo, inclusive, dessa questão técnica. O que nos preocupa é que quando a gente fala com os técnicos, e tu é um grande especialista, mesmo vocês não têm muita ainda certeza, porque ainda, como tu disseste, é muito complexo, é uma grande transformação, e a gente espera que com isso a economia brasileira consiga girar melhor. Se facilitar para a indústria, para o setor produtivo no geral, tomara, que é um setor que vem pagando uma conta muito cara há muito tempo, e não é à toa que o setor industrial brasileiro, não o catarinense, mas o brasileiro, vem sofrendo há anos aí uma certa redução, né, um certo encolhimento. Tomara que a gente consiga voltar a ter, porque senão a gente fica sempre dependendo de manufaturado, dependendo de agricultura, que nada contra, mas estamos falando em valor de produtos, né, em valores agregados aí que a economia brasileira acaba produzindo justamente mais barato. Tomara. Quero te agradecer demais e te fazer um convite para que de vez em quando aí a gente consiga falar contigo e acompanhando esse par e passo, essa instalação, esse avanço da reforma e saber aí também de dicas para os nossos ouvintes. Obrigado pela atenção conosco. Seja bem-vindo aqui na H2O. Eu que agradeço o espaço, qualquer dúvida à disposição, quando forem novidades acontecerem sobre a reforma, sempre à disposição para esclarecer naquilo que foi possível. Maravilha. Abraço, saúde e bom trabalho aí.